Eu saúdo todos os filhos e filhas amados de Deus do nosso exército de São Miguel. E eu tenho a honra de, em nome dessa grande família, Exército de São Miguel, agora acolher a nossa irmã e agora grande amiga Miriam. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigada, alegria estar com vocês aqui, uma honra. Foi uma alegria a gente conhecer a Miriam Rios. Ela veio aqui na nossa casa, a gente partilhou hoje à tarde, a gente sorriu muito, riu de chorar, de tão boa que foi a conversa. Foi uma alegria. E ela veio aqui para contar o testemunho dela, para partilhar um pouco da vida dela e, sobretudo, partilhar a obra que Deus fez nela. E tem gente que acha que é coincidência, mas nós que cremos em Deus, nós que somos homens e mulheres de oração, acreditamos que Deus age por meio da sua providência. E esse encontro do Exército de São Miguel, dessa família maravilhosa, com a Miriam Rios, aconteceu por meio de uma general do nosso exército, que foi Santa Terezinha. Eu queria pedir para começar essa nossa conversa, que a Miriam partilhasse para a gente como foi que Santa Terezinha entrou nessa história. Bem, Santa Terezinha, eu sou pároca, não sou pároca nada, sou paroquiana, estou nervosa de estar aqui. Peraí, estou nervosa de estar aqui. Vamos respirar. É diferente, viu, gente? É diferente fazer novela, televisão. É outra responsabilidade. Mas eu sou paroquiana da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em São Paulo, dos Salesianos. E há muito tempo já que a gente vem frequentando, participando da missa. Eu faço parte da colhida da leitura, fui convidada para ser ministra de Eucaristia, agora, ultimamente, e as minhas irmãs, graças a Deus. E aí é interessante porque a Santa Terezinha, eu tinha uma devoção, assim, como de outros santos, eu gosto de São Marcelino Maria Kolbe e tudo. E um dia eu estava numa situação difícil e eu só pensei assim, eu precisava resolver isso assim, queria tanto que Deus me desse uma direção. Levantou uma senhora lá do outro lado do banco da igreja e me trouxe uma rosa. Eu falei, meu Deus, né? Tão rápido assim, que maravilha, né? Tão rápido. Confirmando que a gente estava ali, que a Nossa Senhora estava intercedendo e que a Santa Terezinha estava intercedendo. Mais para frente, um amigo meu que mora em Alagoas, aí estou confusa aqui, que eu estou em Fortaleza, já falei que aqui era Pernambuco uma vez, lembra? Nós estamos em Fortaleza, ele mora em Alagoas. E um dia ele falou assim para mim, eu estava completamente surdo, não sei se vocês souberam que eu fiquei completamente surdo dos dois ouvidos, e ele estava passando em São Paulo para visitar o filho, eu falei, vamos nos encontrar, vamos almoçar. Eu falei, não posso, estou escutando absolutamente nada. Não, vem assim mesmo, eu quero te dar um presente. Quando eu cheguei no almoço, falei, eu vou, né? Alguém vai me traduzindo o que eles estão conversando. Ele tinha me trazido uma relíquia de Santa Terezinha, gente, de 1800 e alguma coisa, que ela ainda era noviça, ela não era ainda santa, era noviça. Eu te contei isso? Não. Não, então. Ela era noviça, um pedaço do vestido da Santa Terezinha, dentro de uma relíquia, de um negócio lindo, e com a oração em francês. Sabe que você fica assim? Tem alguma coisa aí, né? A gente tem que acreditar, tomar posse que Deus fala através dos sinais conosco, através das pessoas que viveram aqui em santidade para servir as pessoas. E assim foi a minha primeira história com Santa Terezinha. E aí teve também uma participação de Santa Terezinha por meio do nosso Exército de São Miguel. A Miriam estava contando uma vez que ela estava na Santa Missa e ela foi participar, era o dia de São Frei Pio, e era o primeiro dia da novena de Santa Terezinha, não é? E você pediu lá na live, aliás, na live não, na igreja, uma graça, né? Como foi? E aí depois alguém entrou em contato? Como foi? No seu Instagram, não foi aquela Luana que entrou em contato lá do Rio Grande do Sul? É isso mesmo. Foi muito interessante, eu estava ali pedindo, colocando as minhas necessidades, colocando as minhas, as nossas misérias, e em seguida eu recebi um convite para participar da homenagem à Santa Terezinha, para participar desse momento com ela. Então, assim, são as respostas que acontecem
às vezes muito rápidas, mas a gente não pode se apegar nisso também, não. Eu estou falando isso, essas 2 vezes aconteceram dessa maneira, mas Deus tem o tempo dele. Às vezes não é tão rápido assim, não é tão imediato, mas não deixa de ser uma bênção quando Deus nos responde. E a resposta foi muito rápida. Deixa eu contar para você o que aconteceu. Ela pediu essa graça e depois, no Instagram, uma menina chamada Luana, do nosso exército de São Miguel, entrou em contato com ela no direct do Instagram e falou assim, que ela tinha pedido uma graça para Santa Teresinha e na hora, o nosso irmão Luiz Maria, no momento da oração, proclamou que a gente estava rezando pelos artistas. E ao rezar pelos artistas, essa menina lembrou não, porque não sabia, mas ela recebeu na mente a inspiração do Espírito Santo de entregar uma rosa para uma mulher, uma atriz, que naquele momento ela não conhecia, que fazia uma novela que se chamava Poliana. Impressionante E isso. que essa menina chamava-se Miriam. E ela foi na internet buscar E não quem conhecia era. a Miriam. E não ela nem conhecia a sabia que Miriam era Rios. Miriam. E Não, aí- ela nem sabia. Tanto é que ela mandou um recado para mim assim, olha, eu recebi uma mensagem, uma direção para entregar uma flor para uma atriz da novela Poliana, e essa atriz chama Miriam. Você sabe quem é? Eu falei, sou eu. Sou eu mesma. Impressionante. Não é impressionante, gente? E isso a gente viu que foi em setembro do ano passado. Não lembro mais. Exatamente 1 ano antes da Miriam Rios estar aqui, gente. Uma guerreira do Exército de São Miguel Graças teve a essa Deus. missão, Graças teve a essa moção e deu essa rosa para Santa Teresinha. E a Miriam Rios, 1 ano depois, Deus quis que ela estivesse aqui, no Verdade, Exército mas é de São incrível Miguel. mesmo. E aqui estou eu com vocês aqui, tá vendo? E vocês não sabem, quando eu anunciei que eu estaria com vocês, mas choveu de pedido para mim. Falei, ai, Jesus, choveu de gente pedindo, reza para mim, leva junto com você, me traz um terço aqui deles. Eu falei, ih... Eu falei, nossa senhora, que responsabilidade, né? Reza para mim, por isso, para aquilo. Eu falei, nós vamos rezar por todos vocês, com certeza. Gente, a gente conversando com a Miriam antes de começar aqui a live, a gente realmente, ela tem um dom de trazer uma alegria, de trazer essa força de Deus. Cada um tem um carisma, né? E ela tem esse dom, esse carisma da alegria. Mas ela já passou por poucas e boas, viu? Tem história demais que não dá tempo para contar no tempo que a gente tem. Por isso que a gente vai dividir em 2 partes. Amanhã vai ter mais. Ninguém fica de fora. Mas hoje, o que dá tempo, a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, também puxar um pouquinho dessa história, desse testemunho, que mesmo passando por tantos espinhos, é possível ser alegre, é possível experimentar cruz e ressurreição de Jesus. Quem tem Jesus não vê na cruz um desespero, não vê na dor um desespero. Então, agora a gente queria entrar um pouco na história da Miriam, dessa parte que também foi um pouco mais dolorosa, né, que ela chegou até mesmo eu não vou falar, né, ela que vai contar aqui um pouco, de chegar a um caminho de trevas mesmo, sendo sempre da igreja e tudo, mas por causa de companhias, de influências, acabou se ajoelhando até para o que não devia, né? Verdade. Indo por alguns caminhos que foram obscuros e depois ter uma experiência de retorno à casa do Pai. Como é que foi, Miriam? Foi verdade. Essa situação que eu passei, que eu vivi há uns 40 anos atrás, mais ou menos, foi muito séria, porque eu nasci numa família católica, berço católico, raiz católica, mas fui levada a conhecer o lado das trevas. E achava que tudo bem, como muito cristão acha, como muito católico acha, tem problema, imagina, não tem problema. Eu sou católico, mas eu vou ali naquele lugar, faço isso. Mas eu vou ali, peço não sei o quê. Não pode ser assim, eu também não sabia, entrei nessa e fui. E participei durante algum tempo. Eu quero primeiro dizer que Jesus lave todos nós no sangue dele precioso, e meus filhos que estão em casa também, sabe? Amém. Eu peço que eles sejam lavados e protegidos nesse momento pelo poder do sangue de Jesus, coberto pelo manto da Virgem Maria Santíssima e da espada de São Miguel Arcanjo, porque nós vamos testemunhar uma coisa muito séria e que o inimigo não tem poder de mexer nos meus filhos nem na minha família por causa disso nesse momento. Eu proclamo isso agora, em nome de Jesus. Mas, 40 anos atrás, então, eu cheguei a me ajoelhar para Satanás. Imagina a que ponto eu fui para as trevas, para o mundão escuro.
quase já com a plaquinha da Miriam no inferno, porque já está quase a plaquinha dela lá, Miriam Rios vai para o inferno. De joelhos, cheguei a me ajoelhar para Satanás, achando que tudo bem, qual o problema? Era para pedir para coisa boa, queria que ele me ajudasse a renovar contrato de trabalho, melhorar o salário de trabalho, como muita gente faz, que nós sabemos disso. E eu fiz a mesma coisa 40 anos atrás. Achava estranho, achava meio feio, achava não era muito assim, mas falei, vamos fazer, vai dar certo, vamos fazer. E dali para frente foi só piorando, piorando, piorando de uma maneira a minha vida, tanto a financeira quanto a profissional, que eu cheguei a perder tudo, tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu até escrevi um livro, quando o padre Jonas, da comunidade de Canção Nova, me pediu, eu, Miriam Rios, para saber como é que eu cheguei lá. E lá eu conto que eu perdi tudo, de uma maneira que eu fiquei sem ter dinheiro para comprar um pacote de fralda para o meu filho, eu fiquei sem dinheiro para comprar o leite em pó do meu filho caçula, eu tinha que pedir ajuda das pessoas, ajuda dos familiares, de amigos, e uma coisa interessante que me veio aqui agora, mesmo sem comentar com certas amigas, elas deixavam pacotes de fralda na minha casa, na porta da minha casa, sem falar nada. Isso é Deus tocando. E aí eu quero testemunhar para vocês, porque muitas pessoas acham, né, que indo nesses lugares, se comprometendo com as trevas para pedir dinheiro, pedir fortuna, pedir... Ele até dá, dura um tempo. Depois ele vem e tira tudo, inclusive a sua vida, a sua alma, que é o mais precioso para nós. E graças a Deus que eu me libertei disso muito antes, me arrependi, vi a bobagem que eu estava fazendo. Em seguida, me mudei para os Estados Unidos. Eu estou comentando isso porque lá a renovação carismática era muito forte nessa época, era 90, 91. E eu conheci um padre, Stefan, esqueci o sobrenome dele, que era um exorcista assim, mais, assim, no momento nos Estados Unidos, mais respeitado. Eu fui atrás dele. E eu confessei pelo menos umas 25 vezes a mesma coisa. Que eu queria ter certeza que Deus tinha me perdoado. Eu queria ter certeza que eu estava livre daquilo tudo que eu fui fazendo por ignorância, por falta de conhecimento. Não foi por falta de orientação da minha mãe nem da minha avó, católicas, que eles diziam, isso é um absurdo, não faça isso. Mas elas também não sabiam explicar o porquê que era um absurdo. Sabe quando você fala assim, isso é coisa de mãe, carola, coisa de vó, besteira. Hoje as coisas são diferentes. As coisas hoje são mais modernas. E com essa balela, com essa mentira, nós estamos tendo, infelizmente, várias famílias jovens indo direto para a porta larga do inferno, como eu quase fui. E aí, arrependida, tomei consciência do que eu tinha feito, era muito sério contra Deus. Me arrependi do fundo da minha alma, comecei a procurar a direção espiritual com os padres lá em Los Angeles, onde eu morei, logo depois desse evento. Passei a fazer parte de um grupo de oração muito forte. Era pequeno e forte, de uma maneira assim. Conheci o padre Robert de Grandes, não sei se as pessoas conhecem o de Grandes. Conhece aqui, vocês? E foi com De Grandes que eu fiz meu primeiro repouso no Espírito Santo, que muita gente não entende, não sabe o que é. Eu tomei um susto, eu falei, o que é isso? Ele não encostou em mim, ele botou a mão assim, Padre De Grandes, ele só fez assim. E eu caí assim no chão e estribuchava. Eu falei, gente, o que é isso? Aí depois vieram me falar que estava sendo uma cura interior profunda, eu estava tendo aquela... era o que eu só queria aquilo toda vez. Aí eu falei, é uma benção. Vocês não sabem como é bom. Eu falei, dá para ser toda vez igual, né? Era uma bênção. E aí, continuei. Mas você sabe que eu fiquei nessa situação muito tempo. Aí eu tinha um outro Father Mike Berry, que foi um diretor espiritual, também fazia missas, assim, clamando a libertação dos seus fiéis, dos pares, das pessoas que estavam ali. Ai, meu Deus, não dava... Ele olhava para mim e disse, será? Eu falei, não sei, vamos ver. Ele, Ele falou assim, meu Deus, Miriam. Eu falei, padre, até quando eu vou ficar assim? Então, tem uma hora que vai parar? Vai ter uma hora que vai parar. E assim eu vivi 5 anos nos Estados Unidos, renunciando a Satanás, renunciando às trevas, renunciando a tudo que eu vivi, achando que era verdade e que me traria a felicidade, a paz, a prosperidade. Uma mentira, porque o demônio ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E eu passei um tempo acreditando naquela mentira. Mas, como Deus já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, porque meu nome é Miriam, não porque minha mãe escolheu.
Eu até quero aproveitar para contar isso. Posso? Eu nasci um mês antes. Meu pai estava viajando, minha mãe ficou muito bolada, sofreu naquela época, 62 anos atrás, não sabe nem que sexo que é, não tem parto cesárea natural e fica lá até nascer. Ela se arrependeu até ter de casado, quando cada dor do parto. E quando nasceu, o médico disse, ai, parabéns, é uma linda menininha. E ela responde, ainda por cima, é uma menina? Ah, que decepção. Na época, o certo era ter o primeiro filho homem, que é o arrimo de família. E eu vim mulher. Lógico, nasceu a Miriam. E aí o médico falou assim para ela, e qual o nome que você vai dar para sua filha? Sei lá, não tinha nem pensado em ter menina. Eu estava com vários nomes aqui de para homem, para menino. Mas eu sou devota de Maria. Ele fala, coloca Miriam, o médico, coloca Miriam, M-Y-R-A-N, que é Maria em aramaico. Então, desde quando eu nasci, Deus já sabia que eu ia dar um trabalhão para ele danado, que eu ia sair para lá, para cá, para lá e para cá, mas que, no fundo, no final, eu busco a minha santidade diária. Miriam, Nossa Senhora, então, está aí no jogo desde o começo, né? É. Então, quer dizer que ela te levou para Medjugorje e a senhora conheceu o padre Slávico. Aquele padre santo que morreu lá na Via Sacra, morreu santinho, que a gente já contou aqui milagres dele. Como é que foi essa história de 8 missas? Olha, gente, fui para Medjugorje na Semana Santa com um grupo de Los Angeles. Louca para ir, estava em plena guerra. O meu pároco falou assim, você quer passar o sábado, não, o domingo de Páscoa, almoçar lá no céu? Porque não é possível, você quer morrer? Eu falei, eu vou, não tem nada para perder, vamos embora. Fomos. E chegando lá, a história é longa, não sei se dá tempo para eu contar, mas teve terremoto. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa importante. Eu lembrei, uma coisa importante. A gente dividia o quarto, com cada um com uma pessoa, isso preciso contar muito rapidamente. E você não tinha hotel, era a casa de alguém que você se hospedava. E aí, um dia, a vizinha, a nossa companheira de quarto do outro quarto, acordou e falou assim, gente, vocês não sabem, a cruz de Cruzevac pega fogo toda noite. Falei, eu quero ver. Então, você me chama. Quando a cruz pegar o fogo, você me chama. Pode deixar. Aí, na outra madrugada, ela, Miriam, a cruz está pegando fogo, vamos lá ver. Aí, a minha companheira de quarto, eu também quero ver, vamos lá. Chegamos lá, no quarto da moça, na janela dela, dava para a Cruzevac, que é aquela cruz onde Nossa Senhora apareceu, onde os peregrinos ficam, né, fazendo vigília. E ela olhou, então ela falou assim, olha, gente, a cruz está pegando fogo inteira. E eu olhei e vi pegando fogo da metade, do chão até a metade, assim. E aí pensei, está um frio horroroso, porque era inverno, com certeza tem um grupo de pessoas fazendo vigília que acenderam uma fogueira. Nada demais. Quando acabo de pensar isso, a minha colega fala assim, que cruz, está uma escuridão danada, não estou vendo nada. Eu falei, opa. Ali eu não fui para ver sinais, mas eu vivi momentos importantes como as 8 Eucaristias num domingo. Isso eu preciso contar. Eu fui para a missa no domingo. E eu queria conhecer a missa em francês, né? Em italiano, em croata, em alemão, espanhol. Inglês eu já conhecia, português já conhecia. E nos idiomas que eu não conhecia. Aí eu fiquei sentada no primeiro banco. E fui participando da primeira em inglês, da segunda em francês, da terceira em alemão, em espanhol. Na 8ª missa, o padre Slávico, que estava celebrando, termina e faz assim. Vem cá. Eu fiz assim, né? Eu? Vem cá. Aí ele falou assim, quem é você? Quem é você? Eu falei, eu sou Miriam, eu moro no Brasil, eu sou atriz. Nunca ninguém te falou que você não pode receber 8 Eucaristias num dia? Falei, não sabia. Só pode 2 no máximo. Ai, desculpa, é que eu queria ver como é que era. Você pode participar da missa, ouvir como é que é o Pai Nosso, o Credo, mas não receba a Eucaristia 8 vezes por dia. E assim nós ficamos amigos de verdade. Ficou meu confidente, eu me confessava com ele. Ele gravou uma entrevista comigo, pediu gravou um áudio. Privilégio, gente, imagina.
Foi tão maravilhoso, o Padre Slávio, que foi... Eu fiquei lá uma semana. Aí, uma semana a gente conversando, uma semana a gente... Ficamos mesmo muito amigos. E teve um dia que eu pedi para subir na igreja... Porque lá na igreja, São Judas, que chama? São Tiago. Hein? São Tiago. São Tiago, quase. São Tiago. É o irmão. É. Lá no mezanino, a Nossa Senhora subiu. Os videntes, na época, eu fui em 1993, onde a Nossa Senhora conversava com eles dali. E ali, gente, eu vou falar para vocês, a igreja inteira fica lotada de joelho, não, sentado, rezando o terço, tá? Sempre no mesmo horário, 17h15. Quando dá 17h45, o Padre Slávio está aqui de joelho na frente no altar, ele só fala assim, a Virgem está presente entre nós. Dá um nervoso. E num silêncio profundo, todo mundo se ajoelha, assim, ninguém... Sabe quando ninguém comenta, ninguém fala, vamos ajoelhar, não. Na mesma hora, todo mundo se ajoelha, abaixa a cabeça, assim, mas é tão lindo de ver, é tão lindo de participar. E aí, eu doida para olhar para trás, né, para ver, será que eu vejo a Maria lá? Você não consegue, é um respeito que dá. E aí eu falei assim, eu precisava subir naquele mezanino, né? Aí, quando acabou, eu falei, padre, como é que eu faço para participar lá em cima daquele mezanino? Para ficar lá perto dos videntes, quem sabe, né? Sentir a emoção de ter a Virgem Maria por perto. E falei assim, olha, eu abro aquele portão todo dia às 17 horas. Não, 4h30, sei lá, 16h30, e eu conto. 30 pessoas na fila entram, e aí eu fecho. Se você quiser, eu não posso priorizar você, porque a gente se conhece. Você vai ficar na fila. Eu falei, pode deixar. Dia seguinte, deu 1h da tarde, já estava na fila. Um sol. Não, estava frio. O padre passava, ele almoçava, voltava. Ele abria assim, eu falei, eu não vou perder a minha chance. Vai que vem um grupo de uma vez, assim, de 20. Perdi o lugar, não é? E pode chegar um grupo de excursão. Fiquei lá e deu 17h30, lá, 16h30, ele abriu, todo mundo subiu, nós subimos e foi muito emocionante. Eu estava até na época... Quem foi a primeira? Eu fui a primeira a subir. Primeira. A primeira. Aí não tive coragem de ficar perto do lugar, não. Tinha, assim, um altarzinho mesmo. Eu falei, não vou ficar muito perto, não. Fiquei mais longe. Interessante que eu estava com o celular. E aí começa a rezar o texto, daqui a pouco os videntes olham para cima. Eu falei, eu vou fotografar. Eu falei, não vou, não. Sabe? Eu falei, vou, não. Eu quero fotografar aqui, ó, no meu coração. Não quero perder esse tempo de pegar o telefone. Vamos fotografar. Sabe, gente, a gente tem que ter um pouco de noção. Eu quase pensei, não estou aqui para isso. Estou aqui para sentir, para vivenciar. E um silêncio, uma emoção, que as lágrimas vão escorrendo sem ninguém falar nada, porque você não ouve nada. Só eles que ficam ouvindo, e eles ficam respondendo de uma coisa que a gente também não ouve. Mas não precisa, se ouve com a alma, ou se ouve com o coração. E aí dizem que quem foi a Medjugorje nessa época ficou marcado pela Virgem Maria. Eu acho que eu estou. Amém. Já pelo nome, né? Não é? Olha, Miriam, a gente tem muita gente, graças a Deus, que já deu testemunho de curas profundas, de feridas profundas na sua história, pessoas até às vezes que não se perdoam por causa de pecados que cometeram no passado. E é muito bonito ver, a gente já se sentiu família com a Miriam Rios desde o início, essa alegria e tudo. E mesmo assim, existindo feridas no passado, ela tem essa alegria. Por quê? Ela tem essa noção de fazer reparação do pecado. De aquilo que eu fiz de errado, hoje eu faço o contrário, eu faço a caridade contrária. E uma coisa que ela nos contou, que tocou muito, e que eu penso que vai tocar também muitas pessoas, tanto mulheres, como até homens que pediram para sua esposa, sua namorada, cometer isso, e que ela conseguiu, assim, superar isso e hoje faz essa reparação, né? Faz essa reparação intensa. Como é que foi a sua experiência nesse tempo antes, fora da graça de Deus, como é que eu posso dizer? Não permitir que o bebê nasça. Não permitir que o bebê nasça. Como é que foi essa história? Foi horrível. Foi muito ruim, porque eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, e o meu sonho era ser mãe. Sempre foi, desde criança, casar e ter filho. E por N problemas, e achar que não estava sendo amparada, que a mãe não ia gostar, que o pai ia reclamar, que o pai do menino, do bebê, também estava nem aí, sem nenhuma noção, sem nenhuma orientação, fui para o matadouro e não deixei o bebê nascer. E aquilo assim... Tira um pedaço da gente, sabe? Porque
Imagina, a gente gera um dom que Deus dá, né? É um dom que Ele te dá de gerar uma vida. Você pode escolher não querer ser mãe. Agora, não permitir que ele nasça é crime, é um assassinato. Eu cometi esse crime. E isso ficou na minha cabeça há muito tempo. E eu precisava rezar muito, eu precisava pedir a orientação de vários sacerdotes. Eu sofri muito, muito. Mais tarde, o que eu comecei a fazer? Levantar a bandeira para que as mulheres não façam isso. Não façam, porque eu vivi isso. Então, porque muitos falam assim, fácil você falar, deixa nascer, você não está passando fome, você não está com dificuldade financeira, você não tem... Não é fácil para ninguém. Mas nada justifica não permitir um bebê nascer. E eu me lembro que eu fui numa época que estavam me questionando que é o meu direito, meu corpo. As mulheres levantaram essa bandeira. Meu corpo, minha vida, meu direito. Não é isso que eles falam? Elas falam? E eu respondi o seguinte, o bebê também tem o mesmo direito, porque você tem que esperar ele nascer e perguntar, você quer se matar ou você quer viver? Você não está dando a chance, você está matando a pessoa sem saber se ela quer viver ou morrer. Assim como você, mulher, diz, meu corpo, meu direito, é o seu, mas não é o dele. O dele só está instalado dentro de você, ele não faz parte do seu corpo, ele vai ser expelido do seu corpo. Ele não é um pedaço do seu braço, ele não é um pedaço da sua perna. Então, você quer cortar a sua perna fora, problema seu. Você quer cortar o seu braço fora, problema seu. Agora, não deixar um bebê nascer é crime. Você tem que deixar ele nascer. E quando ele tiver a idade suficiente, você vai perguntar, você está gostando, quer se matar, quer morrer? Seria esse o caso, claro que não é isso. Mas, então, vendo por esse lado, eu comecei a rezar, a orar e interceder pelas mães, orar e interceder pelos não nascidos, pelos que estavam no ventre de suas mães. E comecei a orar diariamente pelas almas dos santos inocentes. Olha, gente, que bonito. Você sente a paz do perdão de Deus com essa reparação. Hoje é alguém que defende a vida. Está vendo que coisa linda? Brevemente eu partilho com vocês uma experiência que aconteceu aqui em casa. Uma jovem que queria tirar a vida da sua criancinha. E a gente rezou, no final das contas ela tirou. Falei, mãe, a gente rezou tanto. E minha mãe disse, meu filho, sua tia também fez isso. Mas depois ela se arrependeu e hoje ela ajuda todas as mulheres. Fale para ela ajudar as outras. Logo em seguida a gente soube de uma amiga dela que queria tirar a vida da criança. E essa moça eu disse, você fez isso de errado, agora você vai ajudar outras. Ela ajudou sua amiga e ela não fez mais isso. Está vendo? Hoje a Miriam Rios luta pela vida, faz essa reparação. Por isso você que já caiu nesse pecado, o amor de Deus é tão grande por você. Olha esse sorriso que a Miriam tem, porque hoje ela coloca Deus no centro da sua vida. Você também pode experimentar esse sorriso e Deus te trouxe aqui para isso. Eu queria pedir que a Miriam contasse também, muito belo o que ela contou, quando ela, depois de toda essa escuridão, foi no mosteiro, foi, Miriam, que você procurou um padre. E o que o padre disse para você que tão incrível? Impressionante como Deus coloca o exército ao nosso favor, intercedendo uns pelos outros, né? Nessa confusão toda, eu procurei um padre dentro do mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, para me atender em confissão, para orar por mim. Isso, eu fui, tem alguém disponível? E tem aquela cela, aquele padre. Tá bom, na hora que eu entrei, o padre olhou para mim e falou assim, Miriam Rios. Falei, ai, Jesus, e agora, né? O que eu fiz? Miriam, eu rezo por você, intercedo por você há 15 anos. E hoje você está aqui. Sabe, assim, a minha lágrima não parava de descer. Eu falei assim, que bom que você veio. E ficamos amigos, ele ficou meu confessor, meu diretor espiritual, muitos anos. Tanto é que ele que me orientou a ser missionária da Canção Nova Aliança. Aí tem mais uma coisa que eu tenho que lembrar. Cheguei na Canção Nova, lembra? Cheguei na Canção Nova, logo no comecinho da Canção Nova. Eu estava tendo lá um acampamento, não sei o quê. Eu estava hospedada na Casa 5, e eu falei, eu quero confessar antes do acampamento. Eu quero confessar. Aí vinha vindo um padre. Falei, padre, por favor, você pode me ouvir em confissão antes do acampamento? Claro. Aí entramos assim no lugar, confessei. Quando acabou, ele falou assim, eu rezo por você há uns 10 anos. Falei, Jesus,
muito obrigada. O senhor colocou um exército para interceder por mim, para que eu não... Gente, que coisa linda. A irmã, nós temos, vocês sabem que a gente tem uma intercessora aqui, a irmã Sara Miriam, também tem o nome Miriam, né? E é impressionante quando a gente ouvir a história da Miriam Rios, parece com a história da outra Miriam aqui de casa. Porque a irmã Sara Miriam, antes de estar no caminho de Deus, estava vivendo em pecado mortal, uma vida errada. Ela experimentava a proteção de Deus de uma maneira incrível, como uma eleição, porque Deus já sabia da missão que ela ia ter, de intercessora, de tudo que hoje ela é. Da mesma forma, a gente ouvindo a história da Miriam Rios, a gente percebeu isso. A eleição, Deus conhece os seus, Deus já sabia a correspondência que ela ia dar depois, o sim que ela ia dar a Deus, a semelhança da Virgem Maria, por isso já protegeu, já preparou o caminho. Muito incrível essa história. E a irmã Maria Raquel, a gente estava conversando da experiência com São Miguel também, né, irmã? É muito forte, mas antes de adentrar, eu tenho certeza que tem a espada de São Miguel, tem o escudo, tem tudo de São Miguel nessa história, tenho certeza. Mas veja que bonito, porque por mais que a Miriam tenha adentrado neste caminho de trevas, mas você prestou atenção quando ela disse, havia uma semente ali, uma semente que fecundava e que no momento certo ela brotou. Né? Ela nasceu numa família católica, tinha um berço católico, ela foi ensinada na fé, ela recebeu essa fé. Não é? Foi transmitida pela sua avó, pela sua mãe, e por mais que em um determinado momento ela se desviou, mas isso permaneceu latente ali no coração dela. Até que chegou o momento daquela semente, então, ela brotar. E ela sentia, então, saudade de voltar para a verdade, saudade de voltar para a luz. Você percebeu a palavra que o padre usou quando disse, Miriam, há 15 anos eu esperava por você, há 15 anos eu rezava por você, que bom que você voltou. Essa é a palavra de Deus Pai, que espera com saudade o filho voltar para casa. Se você dá esse amor, essa educação cristã para o seu filho, por isso que eu falo, mãe, leva o seu filho, ainda que seja arrastado para a missa. Leva o seu filho, enquanto ele comer do seu feijão, do seu arroz, vai murmurando assim mesmo. É a sua autoridade espiritual. E Deus está gritando ao exército de São Miguel, sobretudo para os pais e para as mães, exerçam a sua autoridade espiritual. Você viu como a Miriam começou esse momento hoje aqui de pregação? Primeiro ela fez uma oração, selando os seus filhos e dizendo, nos meus filhos você não toca. Gente, isso é tremendo. Deus está falando, levantando uma geração de pais e mães que já estavam desacreditados. O que adianta, irmã Maria Raquel, levar se ele reclama? O que adianta eu chamar para rezar o texto se ele não quer? Faça o seu papel. Faça a sua parte. A escolha de permanecer no caminho ou se desviar é dele. Mas o seu papel você precisa desempenhar. E essa semente cabe a você plantar. Porque houve aquela hora, então, que foi o toque da graça, porque havia uma raiz no coração da Miriam, havia uma raiz que então sustentou, porque por mais que ela desviasse, algo dentro dela gritava e dizia, está errado, Miriam, não é por aí. E ela pôde então voltar para a casa do Pai por meio das mãos de Nossa Senhora. Agora, por falar em autoridade espiritual, a Miriam tem um testemunho fantástico também com a intercessão poderosa de São Miguel, com o terço de São Miguel, que você tem rezado todos os dias com a gente às 4h15 da manhã. É um dos requisitos da Quaresma. Conta essa história para a gente, Miriam, do Arcanjo Miguel na vida dos seus filhos, na proteção também, no exercício dessa autoridade espiritual, que foi o tema que a gente abordou hoje no vídeo. Conta um pouquinho também para poder ensinar também essas mães, esses pais, a rezarem, a se colocarem em defesa e em proteção da alma, da vida dos seus filhos. Gente, é super importante. Eu já ouvi de vários sacerdotes amigos meus. Eu posso até rezar por você, pelo seu filho, mas você, mãe, tem autoridade maior. A autoridade máxima é você que gerou, é que você que coloca a mão, você que bota o joelho no chão, você que clama, peça, clame, suplica a Deus a conversão dos seus filhos, a salvação das almas deles, né? E eu, alguns anos atrás, vamos supor, meu filho está com 19, 15, 10 anos atrás, aconteceu uma situação difícil para mim, família. Meus filhos saíram com uma determinada pessoa que não estava muito bem, muito equilibrada, não sei se tinha bebido, o que era, mas saíram. Mas como era um membro da família, um ente da família, eu não tinha como dizer não, fiquei sem graça de falar que eu não quero que eles saiam. Eles iam jogar futebol ali perto de casa. Mas meu coração não ficou feliz, não fiquei tranquila. Falei, e agora o que eu faço? E sem saber qual lugar que eles foram jogar o tal do futebol. O que eu fiz?
Dali a pouquinho, não deu nem 2 minutinhos, meu filho mais velho me ligou, disse assim, mãe, aqui está muito ruim, as pessoas estão bebendo demais, eles estão ficando agressivos, eu quero vir embora, vem me buscar. Você sabe onde nós estamos? Eu não sabia, porque eu não cheguei a perguntar. Era uma pessoa da família, sabe? Eu falei, ai, sei, para acalmar. Para acalmá-lo, eu disse, lógico que eu sei, óbvio. Né? Já vou pegar você nesse minuto. Vou dizer que eu não sei. Ele fica apavorado lá. Ele vai ficar apavorado. Você fala, não sei onde você está. Ele vai, coitado, né? Sei, lógico que eu sei. Estou indo aí. Gente, eu não tinha o que fazer. Me ajoelhei. Peguei o terço rosário de São Miguel Arcanjo, em frente à imagem que eu tenho de São Miguel Arcanjo, acendi a vela benta e fiquei de joelhos rezando. São 9 coros, 9 mistériozinhos, né? E falando, São Miguel, você sabe onde eles estão e você vai trazer meus filhos de volta. Porque eu não sei onde é, não sei como é que eu posso. Mas você pode com o teu exército de anjos. E fui. Eu chorava e rezava, chorava. Quando, literalmente, eu terminei o terço, quando você reza os 4 Pai Nossos, não é isso? Para São Rafael, aqui, não sei se é assim também. São Rafael, São Gabriel, Anjo da Guarda, não é? Eu ainda aproveitei e botei para o Anjo da Guarda dos meus filhos, na guarda de quem estava lá, para gosto dos outros Anjos da Guarda, que é para poder virar um exército de Anjos da Guarda ali. Quando eu terminei, toca meu telefone e a pessoa da família diz assim, vem buscar esses meninos aqui agora, que eu não aguento mais. Falei, ai, meu Deus do céu, que maravilha. Onde é que você está? Me dá o endereço. Estou aqui, assim, fui, busquei. São Miguel Arcanjo. Já ia assim, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus. Obrigada, São Miguel Arcanjo, que vai com a espada desembanhada de fogo, vai cobrindo com tudo, vai nos colocando com esse combate. E aí, gente, eu ensinei os meus filhos a cantar aquela música. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, eu sou muito desafinada, né? Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembanhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que o inimigo... Vão ajudar. Escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. E aí... Os meninos, eu falava, por exemplo, bota ao redor do sei quem. Ah, mãe, do Fabiano, que é amigo do meu pai. Do Fabiano, coloca ao redor do Fabiano. Aí daqui a pouco eu lembrava assim, mãe, bota aquela minha amiga Giovana. Senhor, bota teus anjos na amiga Giovana, entendeu? E assim eles cresceram. Então, esse testemunho de São Miguel Arcanjo, para mim, foi muito, muito forte. Maravilha. E mais um testemunho que eu precisava, que eu não falei até na nossa lá prévia. Eu gravei na Canção Nova um CD oracional a São Miguel Arcanjo. Não sei se vocês sabem disso. A pedido da própria Canção Nova. E eu amo São Miguel Arcanjo. Gravei, nós escolhemos as melhores, não pode ser o livrinho todo, mas a consagração, o terço, muita coisa. E, no final, eu pedi que nesse CD tivesse a bênção do padre José Augusto da Canção Nova, que eu amo, que é um grande amigo meu também. Gente, é de emocionar. Se eu não choro, se eu chorar, vocês vão me perdoar. Eu já recebi não sei quantos e-mails e mensagens de pessoas me contando que fulano, o marido estava na UTI, deixava o CD de São Miguel Arcanjo ali e saía curado. Claro que não é a Miriam, a voz da Miriam, mas assim, a intercessão, como eu estava ali como instrumento para gravar aquela consagração, proclamando quem como Deus, ninguém como Deus, o marido saiu da UTI. E aí vai. Esse, então, tem vários testemunhos das pessoas que ouviram o meu CD ou deixaram na UTI para a pessoa que estava em coma ouvir e elas foram curadas e libertas. Então, é muito sério, né? É muito sério. Isso nem tinha falado antes. É incrível como o irmão Luiz Maria falou no vídeo essa semana. Quando chama São Miguel, a graça chega mais depressa e mais perfeita, né? Impressionante. Fantástico, intercessor eficaz. E isso, gente, mais uma vez eu repito, casa muito com o vídeo de hoje, onde nós abordamos o quanto São Miguel quer te ajudar a exercer essa autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Inclusive, depois eu quero pedir para as irmãs, vamos rezar com essa canção, Senhor, põe teus anjos aqui, e fazer um momento forte de intercessão. As mães, os pais que estão rezando pelos seus filhos
também pedindo essa graça. E que bonito, porque a Miriam pôde, então, transmitir para os seus filhos também essa raiz à fé. Você pode, Miriam, contar aquela história, não é? Quando o seu filho mais velho também passou mal, chegou a ir para a UTI, Nossa. e o seu filho menorzinho, caçula, lhe colocou ali no eixo, né? Mãe, procurou uma capela, vamos rezar. E com autoridade, né, de batizado, falou: Jesus, tu podes curar. Conta essa história para a gente. Olha, foi há mais ou menos 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu passei uma situação muito difícil com o meu filho mais velho. Eu morava no Rio com o meu caçula devia ter 10, 12, 14 no máximo. E, de repente, ele falou assim: mãe, não estou conseguindo andar, o mais velho. Não estou conseguindo andar, era carnaval. Ele tinha ido a um bloco, eu acho, não sei se tinha bebido. Ele falou que não, eu confio, entrego para Deus. Fomos para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, não, para a emergência do hospital do Rio de Janeiro, quando nós chegamos, a médica falou assim: direto para a UTI. Ele está com pancreatite, não sei o quê, tem um nome. Necrosado, pâncreas necrosado. E eu, como não entendo muito, falei: nossa, deve ser, né? Ela falou assim: não, você pode se preparar que ele vai morrer, ele não passa de hoje. Eu falei: vamos rezar, né? Vamos rezar, daquela coisa assim ruim. E eu fiquei meio que anestesiada com essa médica me falando isso, para ser sincera. Liguei para o pai dele, que é médico, estava fora do Brasil, o pai dele berrava: não, meu filho não. Tira ele daí agora, leva para o hospital outro, o YX, que tem uma equipe médica que é meu. Eu falei: não posso fazer isso. E nisso o Pedro Arthur, meu caçula, que estava com 14, sumiu. E eu procurando o Pedro, meu mais velho, indo para a UTI. E cadê o Pedro? Daqui a pouco sai o Pedro de uma capela, me puxa: mãe, tem uma capela aqui, ajoelha, vamos ajoelhar. Quer dizer, eu que até então era missionária da Canção Nova, até pouco tempo, é a que leva a palavra, que era a que lembra, eu fiquei anestesiada, porque era meu filho. Ele: ajoelha aqui, ajoelha. E ele que rezava, ele que falava. Ele falava: Jesus, não vai deixar meu irmão morrer, ele não merece. Eu gosto muito dele, eu amo meu filho, eu amo meu irmão. Por favor, Jesus. E chorava, o olho dele estava inchado já, tadinho. O olho dele estava inchado. E aí eu rezava junto: reza, mãe, reza. Eu estou rezando, meu filho. Eu estou rezando, né? Jesus, tu pode rezava: tudo, não, né? vai. Pode Daqui a tudo. pouco ele falou assim: o meu irmão tem que confessar. Tem que chamar um padre. Eu falei: é verdade. E tem que receber a Eucaristia, porque se ele morrer, porque ele não vai, ele já tem que estar confessado com a Eucaristia. E eu mesma não tive assim, nenhuma dessas reações. Fomos para casa, porque não podia ficar mais lá, fiquei até a hora que eu podia. Eu cheguei em casa, eu deitei anestesiada, não dormi, só deitei rezando. Aí ele vem aqui, deitou do meu lado e falou assim: vamos ligar para os padres que nós conhecemos, vamos lá. Padre tal. Padre Cláudio, meu irmão está muito mal, você pode ir lá ouvir a confissão dele? Isso, tá bom. Agora recebeu a Eucaristia, que o Padre Cláudio não pode, que ele falou que vai dentro disso aqui. Padre Manangão, o senhor pode passar lá para levar a Eucaristia? Tá bom. Ele, o Pedro Arthur, que foi fazendo isso. E, gente, é tão impressionante que meu filho foi levado da UTI desse hospital A, numa ambulância, para o hospital B, na Zona Sul, do outro lado. Eu estava na Barra, fui para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Os padres chegaram antes da ambulância. Eu até me emociono, porque é uma graça muito grande. Quando eu cheguei com meu filho, já estava lá o padre João Cláudio para ouvir a confissão dele, e eu saí para ir para minha casa buscar uma roupa, para trocar banho, tinha que trocar, né? A gente toma banho para voltar. Uma amiga minha ligou e falou assim: o padre Manangão já está dando aqui a Eucaristia. Então, a primeira alimentação que ele teve na UTI foi a Eucaristia. E isso não tem preço. Meus filhos, eles são muito fortalecidos pela oração, porque eu boto o meu joelho no chão sempre. E eles acabam se ajoelhando do meu lado, rezando. E eu nem às vezes preciso pedir. E às vezes eu ajoelho, começo a rezar, daqui a pouco já está um que rezando, daqui a pouco já tem outro também, eu acho uma maravilha. Quando eu falo que é terço da misericórdia, que é mais rápido, todo mundo quer rezar na mesma hora, porque é um pouquinho mais rápido, né? E assim tem sido a nossa vida, e eu fico assim, por tantos problemas que a gente vive, tantas dificuldades. Nós passamos por muitas dificuldades de um ano para cá, vocês têm acompanhado. Eu tive muitas dificuldades, muita tribulação.
Mas eu não consigo deixar de louvar e agradecer a Deus. E muito mais do que isso, se tiver que morrer, que nos leve, porque aqui está mais difícil do que tudo. É melhor ir para o céu. O importante é estar preparado, né? Eu tô. Gente, eu ia falar só no terço do combate. A gente já vai começar o terço do combate. Eu tô. Mas já que a Miriam tocou nesse assunto de estar preparado para o céu, eu tenho que partilhar com vocês isso. A Miriam fez a cirurgia há pouco tempo agora, né? Tirando o aparelhinho interno. E ela mandou a foto. Mandou dois lados da cabeça. Tá dos dois lados, né? Mandou a foto pra gente, toda enfaixada. Eu estava no meio do terço do combate. Eu disse, meu Deus do céu, o que houve, Miriam? Aí ela disse, foi uma cirurgia, tal. Tá bom. Quer que a gente reze por você, por alguma intenção especial? Vocês sabem que a Miriam Rios viveu 12 anos com o Roberto Carlos, né? E ela queria casar na igreja e tudo, mas acabou vivendo sem ser casada na igreja. E isso no período antes da conversão, o que aconteceu? Ela escreveu assim, irmão, ela estava contando para a gente que é muito amiga do primeiro filho do Roberto Carlos, e a diferença era de 10 anos só de idade, eram muito próximos, muito íntimos, e ela disse assim na mensagem, irmão, reze pelo Dudu, que chama, é? É porque o apelido dele é Roberto Carlos Braga II, e é Roberto Carlos Braga II, mas ele se apelidou de Dudu Braga. Pronto, Dudu. E ela pediu que rezasse pelo Roberto Carlos e pelo Dudu Braga. E a gente rezou e tudo, né? Gente, que alegria quando eu vi a notícia, a gente estava conversando isso agora. Pouco tempo depois, a gente viu o Roberto Carlos que quase não sai, né? Ele tem ficado mais fechado, mais isolado. Ele saiu para poder honrar o seu filho, que depois de 18 anos, olha só, ela viveu com o Roberto antes, sem estar casada. Hoje ela tem consciência dessa questão da graça de Deus e pediu que a gente rezasse, ela rezando direto por ele. Pouco tempo depois, não sei se foi 1 dia, 2 dias, a gente vê a notícia que o Roberto saiu para ir para o casamento do filho na igreja. Ele decidiu casar na igreja, voltar para a graça de Deus. E o Roberto Carlos foi lá junto, teve a cerimônia, o casamento. Agora, há poucos dias, não sei se 3 dias, né? Pouquíssimo tempo, a gente teve a notícia do falecimento do Dudu, né? Do filho do Roberto Carlos. Gente, você tem noção do milagre? Ele morreu na graça de Deus. Ele morreu depois de ter confessado, depois de ter comungado, depois de ter casado na igreja. E ela falava dessa proximidade deles, dessa amizade. Nós que temos a noção da vida espiritual, da salvação das almas, claro que o Senhor pode dar a graça de uma pessoa se arrepender na hora da morte, mas o purgatório é muito maior e corre o risco de perder a salvação. E ele se confessou, comungou, como essa história que ela contou do filho dela, partiu bem preparado. Isso foi um grande milagre, mas assim, ainda tem outros milagres para a gente conversar. Não dá tempo da gente falar de tudo, mas isso tudo que a gente partilhou hoje, primeira parte, testemunho Miriam Rios. Irmão, eu queria só deixar esclarecer que nesse dia, quando nós conversamos, eu disse assim, eu queria que vocês rezassem pela salvação da alma do Roberto e do Dudu. Verdade. E, em seguida, ele casou e morreu. E eu estava naquela semana que ele estava hospitalizado, falando com a esposa dele, a Valesca, ele não está bem, reza daí, Miriam, reza daqui. Eu rezei, aí eu falei assim, Valesca, eu acho que quer que eu vá até o hospital rezar? Não deu mais tempo. Eu já tinha morrido. Então, ficou assim, uma coisa assim, eu faço isso, uma coisa assim, eu estou fazendo a minha parte. E fiquei muito feliz de ter pedido para que você tenha me perguntado quais eram as minhas intenções. Eu estou mais feliz ainda de ter respondido pela salvação do Roberto, do Dudu e dos meus filhos. Gente, que testemunho forte. Quem dera que todos nós coloquemos a salvação dos nossos. Foi o tema de uma formação esses dias. Acima de tudo, ainda que acabe tudo, perca o dinheiro, como a Miriam contou o testemunho dela, passe por situações mais difíceis, se a gente salvar a nossa família, valeu a pena. Se encontrar com os nossos no céu, abraçar todo mundo para sempre, isso vale a pena. Entende o que é um testemunho verdadeiro? A Miriam poderia contar o testemunho, olha, eu passei, como tem em alguns lugares, pare de sofrer, né? Eu passei por dificuldade, eu não tinha dinheiro nenhum e agora eu tenho 10 carros, eu tenho 10 casas. Não, é testemunho de salvação da família, gente. Creia e será salvo tu e tua casa. E a tua casa não só tua família física, tua família espiritual, seus amigos, aqueles por quem você reza.
Isso é maravilhoso. Isso é uma experiência maravilhosa.